salsicha, salsicha ou salsicha? Pois é, mesmo com a grafia correta, muitos nativos brasileiros têm a dúvida na hora de pronunciar essa palavra. Aliás, toda língua, né, tem seus desafios por nativos ou até aprendizes, e é muito comum a gente se confundir. Mas é salsicha que fala, tá? Bora lá que hoje eu trouxe 14 palavras em inglês que até americano tem dificuldade de pronunciar. É, por essa você não imaginava, não é mesmo? Tá vendo como eu mereço o like? Não esquece de se inscrever aqui no meu canal, porque toda terça-feira entra um vídeo novinho, fresquinho, saindo do forno. E toda quinta-feira a gente ainda tem as aulas de inglês ao vivo comigo. Sim, eu tô aqui para elevar o seu inglês, uma aula parruda ou até um vídeo parrudo de cada vez. O link para você se inscrever nessas aulas gratuitas, ser avisado a cada semana e ainda receber o material de apoio, tá aqui na descrição desse vídeo, então corre, aproveita e se inscreva. Então, bora lá. A primeira palavra é tinha que, não poderia ser outra. Tinha que ser essa. Squirrel. Sim, esquilo. Quem vê meus stories sabe que eu amo de paixão esses bichinhos, os squirrels. E olha só, a gente escreve squirrel, mas a gente não fala squirrel, a gente fala squirrel. Vamos devagarinho, vamos por partes. Squirrel. Aí você puxa o R como um belo caipira, entendeu? Porta, porteira, portão, squirrel. E se você acha que pra falar squirrel dá um nó na língua, é porque você ainda não viu essa daqui. Eu vou colocar primeiro na tela pra você tentar pronunciar aí, caso você ainda não saiba, claro, né? Como é que fala essa palavra em inglês? Como é que a gente fala empreendedor? Aliás, palmas pros meus amigos empreendedores, porque o trem difícil de fazer, né não? In English we say entrepreneur. Vamos lá mais devagarinho. Entrepreneur. Entrepreneur. Você já deve ter percebido pela palavra squirrel, que não é squirrel, é squirrel. A gente não pega a palavra do jeitinho que a gente lê em português e sai pronunciando, tá? Em inglês é uma outra língua, a gente vai ter outras pronúncias e é por isso que eu tô aqui pra poder te ajudar. A gente não fala entrepreneur, mas sim entrepreneur. Entrepreneur. Fala bem devagarinho, bem com calma, e aí você vai acelerando e fala a palavra toda. Entrepreneur. Pois é, ser um entrepreneur é um desafio tanto na profissão quanto na pronúncia em inglês, não é? Aliás, se você é um, me conta aqui embaixo. Fala assim, I am an entrepreneur. Quero conhecer meus amigos empreendedores. Essa próxima aqui fica até fácil perto das outras, né? Vou colocar primeiro aqui na tela. Como é que você acha que a gente fala fevereiro em inglês? We say February. February. A gente escreve February, mas não fala February. Aliás, uma curiosidade, tem alguns americanos que eu já ouvi falando February, esse bru, né? A pronúncia correta é February, February. Ai, mas meu primo, ele é americano e ele fala February. Ele fala esse bru, sabe? Bru, ele fala February. Então, a gente tem mania de achar que porque o fulano é americano, é sempre tá certo, né? Deus no céu, americano na terra não erra nunca. Da mesma forma que a gente não fala salsicha, nem salsicha, né? A gente não fala February. Então é um erro normal, assim como em português a gente erra também, tá tudo bem, tá? Eu tô aqui só pra ajudar vocês com a pronúncia que vocês vão ouvir e que é correta. Então, de novo, February, que inclusive é o mês mais incrível do ano, porque sim, yeah, it's my birthday. Mês do meu aniversário, inclusive, já anota aí, February 6th. Because you're a naughty squirrel, Fletcher. The squirrel finds a place to hide, where she can become a part of the tree. But now, well, he's an entrepreneur. He's been a little entrepreneur as long as I can remember. How do you like Wisconsin in February? I can't promise you we'll be the best team at Lake Placid next February. As duas próximas palavras têm as mesmas dicas, vamos dizer assim, que são palavras que têm R e L juntas. Por exemplo, girl and world. Presta atenção, eu não falei nem girl e nem world. Eu falei girl and world. Não adianta você falar só girl, porque tem um R na palavra, por isso que a gente tem que pronunciar direitinho. E world também falta um L ali, então vamos que eu vou ajudar vocês. A primeira a gente fala girl, e aí a dica que eu falei sobre puxar o R, né? Girl, e aí termina com Lzinho. Girl. Meio que a minha língua encosta no céu. Girl. A palavra world, eu tenho um truque. Pega a frase we are old. Então é basicamente we are old. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai contrair we are pra were, né? We are friends, we're friends. Sabia disso, né? We are teachers, we're teachers. Então a contração de we are vira were. Então ficou were old. Were old. A ideia é que você vai falando essa frase cada vez mais rápida de forma com que ela se ligue. Então, world, 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 world,
world. Saiu. Aí eu sei, não é tão fácil assim, porque eu já treino essa palavra há muito tempo, né? É injusto, mas vai treinando devagarinho que uma hora vai sair, eu tenho certeza. E volta pra me contar se você conseguiu pronunciar direitinho essa palavra. Aliás, pra quem quiser praticar, tem uma música da Rihanna que tem essas duas palavras da mesma frase, que é Only Girl in the World. Like I'm the only girl in the world. Viu? Vai lá ouvir essa música e treinar. Essa próxima palavra ela é bem curiosa, porque assim, a gente escreve exatamente igual ao português, né? Porém, quando a gente vai pronunciar, parece até que a gente tá rosnando, né? Não? Então, rural em inglês, a gente fala rural. Gente, o pessoal nunca vai me levar a sério. Eu tenho que ser mais ponderada. Não posso rosnar assim no vídeo. Sabe quando a gente fala a palavra ring? Ring, esse R que a gente puxa, é bem caipirão mesmo, é o que a gente vai usar aqui no rural. Acontece que essa palavra rural tem 2 R's, né? No início e tem no meio, então é aí onde dificulta para pronunciar. Então, rural, a gente fala rural. E só uma curiosidade sobre essa palavra, rural não quer dizer necessariamente no interior. Por exemplo, eu moro aqui no interior de Arraia, uma cidade muito pequenininha e tudo mais, mas aqui é super civilizado no sentido de tem mercado, tem farmácia, tem hospital, aliás, um hospital gigante, enfim, é desenvolvido o lugar. Quem mora numa rural area é bem numa fazenda, um lugar bem afastado. Então são regiões assim bem afastadas, vamos dizer assim, da civilização, tá? Bem rural mesmo. Então rural area são áreas rurais bem no meio do mato, basicamente isso. Aqui tem muito mato, tem muito milharal, mas tem a civilização aqui, como eu falei. I met a girl. But this is the world we live in. The world is cruel. And the only morality in a cruel world is chance. He owns a resort in rural Georgia for investment purposes. I'm looking forward to seeing this rural paradise the two of you have inherited. Próxima palavra, como é que você acha que pronuncia isso aqui? Enquanto você pensa, isso aqui quer dizer coro ou coral. Se você falou choir ou então choir, I'm sorry, my dear, you're wrong. We say choir. Choir. Eu sei, não tem nada a ver com a palavra, mas é assim que a gente pronuncia. Choir, nada de choir, nem choir, nem choir. We say choir. Agora eu vou dar um exemplo e ao mesmo tempo te contar um segredo. I used to sing in a choir when I was a kid and a teenager. E eu disse que eu cantava, tá? Não que eu cantava bem. Vamos só separar bem as coisas. Próxima palavra é ainda mais desafiadora, mas eu quero que você pare para pensar um pouquinho. Como você acha que pronuncia isso aqui? Parece, mas não é queue. Inclusive, ela é mais fácil ainda do que ela parece, viu? A gente vai dizer kill. Pois é, apenas isso, kill. Não tem nenhum som de E. Kill em inglês significa uma fila de pessoas, uma fila de veículos. Inclusive pode ser a própria ação, tá? Formar uma fila, no caso. E a propósito, essa palavra kill é muito mais comum no inglês britânico. Like, if she wants tickets for the concert, she will have to join the queue. Next word é um palavrão. Não é palavrão do que você tá pensando, não é palavrão de palavra comprida mesmo. Dá uma olhada nessa palavra, gente. Olha o tamanho disso aqui. Que isso, Érica? É russo? Não. Isso é inglês e, inclusive, falando em inglês, é um molho inglês. Molho inglês, aquele molhinho que você tempera comida na carne, né? Você não chama de English sauce. Você diz Worcestershire sauce. Worcestershire. Escreve Worcestershire, mas não é assim que a gente pronuncia. Sim, Worcestershire. Worcestershire. Worcestershire sauce. I'm gonna say that I always put some Worcestershire... São vocês igual? Worcestershire, de novo. And I'm gonna say I always put some Worcestershire sauce in my ground beef. Number 10, psychiatrist. Não é psychiatrist. We're gonna say psychiatrist. Esse P no início da palavra a gente não pronuncia, tá? Então, psychiatrist. Psychiatrist. Pra quem não conhece a palavra psychiatrist, é o mesmo que psiquiatra. O psychiatrist, pra quem não sabe, né, é o médico, então a médica que pode diagnosticar ou então prescrever medicações para tratar de doenças mentais. Like, who's your psychiatrist? I think I know him. Next word, monitoring. Não é monitoring que fala? Monitoring. Monitoring. Vamos uma palavra por vez? Vamos pegar essa aqui primeiro. Monitor é em português. In English we say
monitor, monitor. Tanto o verbo, por exemplo, to monitor, né, monitorar, quanto o monitor do seu computador, tá? Então a gente fala monitor. Mas quando a gente coloca, por exemplo, eu tô monitorando o projeto. Eu falo, meu Deus, eu tô monitoring, monitor. Não, você pode falar, as pessoas vão entender se você falar monitoring. Mas o correto, e é por isso que eu trouxe esse vídeo, é você falar ó, a parte mais forte tá no início, ó, monitoring. Monitoring. Então, como eu falei, to monitor é o ato de monitorar, de observar alguma coisa ou então alguém. Reparou que a letra T vira quase que um R? Então eu não falo monitor, eu falo monitor, monitor, monitoring. Like, I've been monitoring this project for months now. Vamos lá, palavra número 12. Como é que a gente pronuncia essa palavra? Schedule. Não, já sei, é schedule. Também não. We say schedule. Schedule, que significa horário, cronograma. E também uma ação, é um verbo que é o ato de agendar, marcar um horário. So we say schedule. Schedule. Para quem tem muito contato com o inglês britânico, já deve ter ouvido schedule. Schedule, um somzinho bem de ché mesmo, tá? Mas no inglês americano, schedule. I'm gonna schedule an appointment today. Or, how's your schedule? As duas últimas palavras, elas também são um combinho aqui, né? A mesma dica e eu trouxe duas palavras que são bem fáceis de se confundir na pronúncia. Eu vou colocar essas duas palavras aqui agora. Como é que você acha que a gente pronuncia? Esse S aqui é um danado, porque a gente adora falar Island e Isley, não é? Acontece que a gente não pronuncia esse S dessas palavras. O S aqui vai ser mudo. Então, no caso da primeira palavra, a gente vai falar island. Não é Iceland, mas island. Island. E também não é Island ou Island, tá? O I a gente fala I. Não tem o iPod? O iPad é Island, né? Só tira então o S. E a outra palavra a gente diz aisle. Aisle, que é corredor. Seja um corredor do mercado, corredor lá do avião. Você pode escolher entre aisle ou então window seat. Então, não pronuncie o S aqui. So, when I fly, I always take the aisle seat. Yay! So that's it for today, guys. Agora eu quero muito saber quem é que quer um parte 2 desse vídeo com mais palavras que a gente enrosca na hora de pronunciar pra poder ajudar no dia a dia. Comenta aqui, hashtag parte 2, que eu quero muito saber. Pra quem faz parte da minha comunidade, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, eu vou enviar atividade de áudio dessas palavras pra vocês poderem treinar. Então, se você não faz parte dessas comunidades, eu vou deixar um link aqui embaixo. Se você prefere Telegram, você vai no Telegram. Se não, você vai no WhatsApp. A gente manda conteúdo nos dois lugares. E você vai ver como vai te ajudar você treinar tudo que você viu nesse vídeo. Já aproveita pra deixar o like aqui se esse vídeo foi útil pra você, se você gostou. Não esquece que quinta-feira a gente tem a nossa aula de inglês, e terça-feira que vem mais um vídeo. Thank you so much for being here once again with me and see you soon. Bye. Pra tratar. Não sei falar. Não sei falar. Por que pra tratar é tão difícil de falar, gente? Olha, eu tô vendo um vídeo sobre dificuldade de falar inglês, eu não consigo falar português.